E aí, queridos, quero apresentar para vocês uma forma de você fazer aí o seu devocional, estudando a palavra de Deus de forma mais lógica, de uma forma que eu recomendo. Então, em primeiro lugar, eu quero sugerir para vocês esta Bíblia. Essa Bíblia é a mais recente da CBB, é a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. É uma versão de 2017, os estudos dela é a mais recente no mercado hoje que nós temos. Então, eu recomendo a compra dessa Bíblia para que você possa fazer aí um devocional, você possa fazer um estudo. Então, por que eu sugiro esta Bíblia de estudo? Tem outras também. Essa aqui é a mais recente, então eu aconselho. Então, como é que você faz? Primeiramente, você tem que entender que a leitura da Bíblia deve ser de uma forma lógica, de uma forma clara, sem ter que ficar andando em muitos versículos. Então, você vai ler a Bíblia de forma mais. Leituras na sequência, né? Então, por exemplo, começa a ler nos evangelhos, começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, por exemplo. Nós estamos aqui no livro de João. Então você pode estar lendo um capítulo por dia, um ou dois ou três, depende do seu tempo aí. Eu sugiro que você faça isso pela manhã. Você acordou, você separa ali uns 10, 15, 20 minutos para você poder estar fazendo isso. Então, como é que eu faço, como é que eu recomendo? Então, lendo João, por exemplo, você vai ler um capítulo, ou dois ou três. Lendo o capítulo, você vai lendo mais devagar e alguma coisa vai te chamar a atenção. Você vai ler. E você percebe que aqui você tem a Bíblia e logo abaixo você tem os comentários teológicos. Tudo isso aqui é um comentário teológico do que você está lendo. Isso que é o interessante. Você não ler, não ler simplesmente para ler. A Bíblia não é para ser lida, mas estudada. Então você vai ler. O verso primeiro, lendo aqui, você vai ver que tem um comentário teológico do verso primeiro. Olha a quantidade de comentário teológico que nós temos somente no verso primeiro. Que você tem a palavra no original, no grego, você tem ali referências, outras referências bíblicas para que você possa acompanhar também. Então você vai ler o capítulo, você vai ler os versículos e você percebe que você tem comentários teológicos dos versículos. Não tem todos os versículos, mas tem uma grande quantidade dos versículos. Você tem um comentário teológico. Então você vai fazer a leitura e ao mesmo tempo você vai estudando sobre o que você está lendo. Então a Bíblia não é para ser lida, mas estudada. Então assim você vai ler o capítulo 1, tem todos os comentários. Você vai ler o capítulo 2, você também tem os comentários teológicos sobre cada versículo que você está lendo. Então nós lemos assim, lê o capítulo 2, aí no dia seguinte, o capítulo 3, depois o capítulo 4, sem pressa. Terminou João, aí você vai em Atos, Atos capítulo 1, leia um ou dois ou três versículos no dia, mas leia sem pressa, numa forma que você consiga estudar. Então, por isso a Bíblia de estudo eu recomendo, porque você tem aqui os comentários teológicos a respeito do que você está lendo. E aqui você fica 10, 15, 20 minutos por dia. Isso faz com que você aprenda mais da palavra e você possa também tirar um tempo para você orar a respeito do que você leu. Nós aprendemos na teologia que a Bíblia você tem que ler, você tem que explicar o que você leu e tem que aplicar isso na sua vida. Então você vai ler, você vai estudar, conhecer sobre o que você está lendo e você vai aplicar na sua vida através da oração, através da vida prática, da vida comum do evangelho, compartilhando o que você está aprendendo com outras pessoas. Então isso é um devocional. Isso é você estudar a Bíblia, ler a Bíblia. E isso você faz de forma muito simples e sim de forma eficaz, pedindo ao Espírito Santo o tempo todo para estar te conduzindo a entender o que você está lendo. Deus te abençoe